Olá, meus amigos, alunos e seguidores. Hoje vamos conversar um pouco sobre o conhecimento científico e o antagonismo do senso comum. Bem, nas últimas semanas eu tenho dito sempre que nas sociedades contemporâneas do mundo inteiro existe um fenômeno que chamo de soberba do senso comum. Isto é, o desconhecimento do indivíduo sobre determinado assunto, objeto de análise, e a sua insistência em opinar sobre assuntos técnicos, desprezando na maioria das vezes pesquisadores e a própria comunidade científica. E isso tem se tornado cada vez mais natural, especialmente dentro das redes sociais. Não precisamos ir muito longe para verificarmos tal fenômeno. Um exemplo disso é um questionamento de uma prática política macroeconômica complexa. Exige do crítico um profundo conhecimento sobre o assunto, pautado em fontes, em autores, em especialistas. Todavia, muitos soberbos do senso comum, de forma absolutamente superficial, todos os dias criam comentários nas suas redes sociais e são compartilhados como sendo sumidades técnicas. A simples correção de um fato enviesado gera desconforto, gera exclusão dos grupos de WhatsApp, da família e dos amigos, causa isolamento de quem propõe a correção. Eu mesmo, enquanto historiador, me vi diversas vezes interrompido em assuntos que domino com clareza, sendo interpelado não por alguém que tem dúvidas, até porque as dúvidas são quase sempre pedagogicamente produtivas, mas por pessoas que questionavam de forma rasa um assunto quase esgotado pela comunidade científica, trazendo nos seus argumentos certezas oriundas de uma leitura de algum link encontrado na internet. Como diz o professor doutor Leandro Carnal da Unicamp, hoje os sábios têm muitas dúvidas, já os tolos pensam que não têm, são quase sempre absolutistas, universalistas e não gostam de serem contrariados ou corrigidos. Mas afinal, por que as pessoas não gostam de ser corrigidas? Por que uma exposição de um erro não é visto como algo positivo? Não seria a correção uma forma de nos tornarmos cada vez mais sábios? No livro sapiencial de Provérbios, que foi atribuído a Salomão, terceiro rei de Israel, que governou aproximadamente entre 970 e 931 a.C., especificamente no capítulo 9, versículo 9, o autor diz: dá a instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Essa frase de sabedoria, fruto da tradição judaico-cristã, possivelmente foi proferida há quase 3.000 anos, entretanto é extremamente atual. E sua hermenêutica contemporânea pode ser dita como: corrija um sábio e o fará mais sábio, corrija um ignorante e o fará teu inimigo. Também, dentro da tradição, agora filosófica, no livro da Apologia de Sócrates, escrito ali por volta do século IV a.C., Platão relata o denominado paradoxo socrático, sei que nada sei, onde já indicava que seu mestre Sócrates, um dos filósofos mais influentes da cultura ocidental, reconhecia que um dos princípios do conhecimento é justamente o nosso reconhecimento da ignorância. E para isso, exige-se do indivíduo um autoconhecimento das suas limitações. Este conceito também fora exposto sob forma de aforismo socrático: conhece-te a ti mesmo, onde o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento é a busca do reconhecimento do nosso interior, consequentemente dos nossos saberes e das nossas ignorâncias. Definitivamente, não sabemos tudo, especialmente depois do movimento iluminista do século XVIII e o início do século XIX, onde ocorreram o nascimento das chamadas ciências contemporâneas. A forma de se analisar um objeto de estudo se tornou mais complexa, dinâmica, fazendo muitas vezes o estilo cartesiano morrer da Idade Moderna, abrindo um verdadeiro cânion entre o senso comum e a produção científica, sendo que o primeiro é mais acessível, acaba sendo um obstáculo para a efetivação da ciência enquanto observação da natureza. No livro A Formação do Espírito Científico, o filósofo francês Gaston Bachelard
datado do final do século XIX, no terceiro capítulo diz: o senso comum é quase sempre um obstáculo do ego ao conhecimento científico. Então, você deve se perguntar, afinal, qual é a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico? Segundo o professor doutor Silvio Galo, da Unicamp, o senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodologicamente analisado. Geralmente, o conhecimento do senso comum está presente no nosso cotidiano e é passado de geração para geração. Podemos afirmar que esse tipo de conhecimento é categoricamente popular e culturalmente aceito, o que não garante a sua validade ou a sua invalidade. Nesse sentido, o senso comum é um bom ponto de partida, mas que deve ser continuado pelo conhecimento científico. Já o conhecimento científico, segundo o professor doutor Pedro Demo, sociólogo, professor emérito da Universidade de Brasília e uma das referências nos estudos sobre o conhecimento científico, a ciência é a melhor resposta que nós temos. Afinal, o conhecimento científico é aquele que ocorre só quando existe um método, denominado de método científico. Ou seja, utiliza-se de um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para fenômenos na natureza, sejam eles visíveis ou invisíveis. De uma forma geral, segundo o pesquisador Diogo Lopes Dias, no livro Método Científico, o método passa por 6 etapas bastante rígidas. A primeira é a observação, etapa onde o pesquisador observa uma determinada matéria ou fenômeno. A segunda etapa é a elaboração do problema. Nessa etapa, o pesquisador elabora perguntas sobre o fenômeno ou o material analisado, tais como: por que esse fenômeno ocorre? Como o fenômeno ocorre? Quais são os fatores que originaram esse fenômeno? Qual o contexto que ele ocorreu? Já na terceira, chamada de hipótese, o pesquisador responde às perguntas feitas na etapa anterior. Essas respostas podem ser pautadas em seu conhecimento prévio sobre os materiais ou fenômenos semelhantes. A elaboração das hipóteses devem ser feitas com muita cautela, porque por meio delas, e que essa fase, no caso dessa fase, que surge a chamada fase de experimentação, que será realizada posteriormente. Já a fase da experimentação, a quarta etapa, nessa etapa há experimentos e pesquisas bibliográficas que serão realizadas com base nas hipóteses levantadas. E o objetivo dessa fase é encontrar uma resposta para cada um dos questionamentos elaborados. Cada cientista desenvolve essa etapa de acordo com os conhecimentos que possui e as práticas que são necessárias para o esclarecimento de cada hipótese. A penúltima etapa é a análise dos resultados, pois, após a fase de experimentação, o pesquisador analisa cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados e também se estão de acordo com as hipóteses. Caso os resultados não sejam satisfatórios, novas hipóteses podem ser levantadas para que novas experimentações ocorram. Se os resultados da experimentação forem satisfatórios, o cientista parte para a etapa final, chamada de conclusão, que é a etapa no qual o cientista verifica se os experimentos e pesquisas realizadas respondem aos questionamentos levantados e permitam que ele faça afirmações acerca do fenômeno ou dos materiais que foram analisados. Percebam que todas as afirmações realizadas após a utilização do método científico são chamadas de teorias. Logo, quando diferentes hipóteses e experimentações são realizadas, tornando-se teorias, e o resultado é sempre o mesmo, podemos chamar isso de lei. Durante muitos anos, diversos estudiosos conduziram o método científico de formas diferentes. Fato esse que não prejudicou em nada a formulação de teorias e leis que conhecemos hoje, ou até mesmo a forma de encarar o método científico. Entretanto, faltava uma uniformidade no pensamento.
Com isso, Karl Popper, que foi um filósofo, professor austro-britânico do início do século XX, no seu livro A Lógica da Pesquisa Científica, de 1935, propôs um aperfeiçoamento do método científico, onde, partindo de uma nova ideia, podemos tirar deduções lógicas que são comparadas com outras conclusões de onde se tiram relações lógicas, nascendo assim a perspectiva de comunidade científica, onde Popper identifica 4 maneiras de submeter uma teoria à prova perante a comunidade, sendo a comparação de conclusões, as investigações da lógica da teoria, a comparação com outras teorias e a quarta, a confirmação pelas experiências. Logo, o conhecimento científico, pensado pela lógica de hipóteses, teorias e leis, agora também é fortalecido pelo princípio da comparação de pares. Ou seja, meu objeto de estudo agora é testado ou aperfeiçoado pelos demais cientistas que estão fazendo, escrevendo, publicando ou testando sobre o mesmo tema, evitando assim um caráter personalista ou ideológico na pesquisa científica. Por fim, é correto dizer que a ciência está sempre em evolução e aperfeiçoamento, não necessariamente numa escala linear. Cada pesquisador, dentro de um tempo e espaço, faz ciência com os objetos, fontes e tecnologia que possui. Entretanto, o filósofo e físico estadunidense Thomas Kuhn, na sua grande obra A Estrutura das Revoluções Científicas, de 1962, mais precisamente no capítulo 2 e 3, A Natureza da Necessidade das Revoluções Científicas e as Revoluções como Mudanças de Concepção de Mundo, nesse livro ele defende uma ideia de uma revolução científica onde o autor ou a produção científica é não linear, passa por fases pré-paradigmática, ciência normal, crise, revolução e nova ciência normal. Nova crise, nova revolução, tudo isso dentro de um efeito cíclico, ou seja, a ciência sempre estabelecerá verdades que poderão ser questionadas, a crise, gerando uma nova ciência por intermédio da revolução e assim infinitas vezes. Por isso, falar de ciência no Brasil não é algo tão simples, é complexo. Para fazer chegar até nós livros, artigos, teses, dissertações que tenham um cunho científico, exige tempo, seriedade, de muitas e muitas comparações. Por isso, a dica que eu deixo sempre para todos os pesquisadores de plantão são: sempre perguntem quais são suas fontes, vejam o que a comunidade científica pensa sobre determinado assunto, verifiquem a formação do autor e vejam o que ele fala, o que ele fala tem necessariamente um desejo de ser entendido como ciência. Caso sim, verifique se os métodos científicos foram utilizados ou é apenas um reflexo da opinião do autor. Tá bom?